15, versículo 34 diz: E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Irmãos, o Senhor perguntou quantos pães. Irmão, nós temos que aprender a declarar ao Senhor, né, aquilo que nós temos. Ou seja, declarar, não que Ele não saiba, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa voz a gratidão. Senhor, obrigado por esses 5 pães, obrigado por esses 2 peixes. E não, Senhor, você não está vendo, esses 5 pães e 2 peixes não dá para nada. Oh, vida, oh, azar, eu estou com dor aqui, e está faltando isso, não tem dinheiro para ir no mercado. Não, irmão, isso desagrada a Deus. Deus tapa os seus ouvidos a essa murmuração. Porque a gente tem pregado de uma maneira insistente que murmuração é louvar as obras de Satanás. Então a pessoa fica murmurando e reclamando de tudo. Se tem algo que irrita a Deus, é murmuração. Irrita tanto a Deus que Ele deixou o seu povo, que Ele tinha prometido levar para a terra, para Canaã, deixou o seu povo perecer no deserto, porque é um povo que só murmurava. Não tem água, não tem pão, não tem roupa nova, vamos levantar um outro capitão e vamos voltar para o Egito. No Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Essa murmuração irrita Deus. Irmãos, não é por murmurar, não é porque ficar choramingando aí que Deus vai te abençoar. Pelo contrário, quanto mais você choraminga, quanto mais você murmura, mais Deus se afasta. E mais o diabo se aproxima. O diabo fala: estão falando de mim aí, estão falando das minhas obras, deixa eu lá. Então entendo, irmãos, o que Deus quer é que nós falemos da metade cheia do copo, irmãos. Porque faltar sempre vai faltar alguma coisa. Luta todo mundo vai ter, tribulações, aflições todo mundo vai ter. Mas o importante, irmãos, é ressaltar que nós temos um Deus poderoso que pode reverter essa situação e confessar isso nas nossas palavras. As nossas palavras, elas têm poder, irmão. A nossa palavra tem poder. Então, quando você muitas vezes profetiza uma bênção na sua vida, se cumpre, porque você está ligando na terra e aí é ligado no céu, né? Mas quando você fica murmurando, irmão, o que vai acontecer? Pode até acontecer o contrário. Pode até as aflições aumentarem ainda mais. Entendam? Então, ficar murmurando, choramingando, reclamando, não resolve nada. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Irrita a Deus, irrita a gente também. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? Eu estou com dor, ninguém liga para mim, esqueceram de mim, naquela igreja só tem ingrato, isso, eu não sei o que lá, eu não aguento mais. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa que se comporta assim, irmão? Ninguém, irmão, irrita, né? Dá vontade de tirar a cinta, né? Dá vontade de tirar a cinta e falar: cala-te, né? Então, pessoa que só pragueja, que só fala do mal. O importante, irmãos, é agirmos de acordo com a palavra. Não é porque o pastor está falando, é a palavra que diz. A palavra de Deus quer que a gente profetize bênçãos. A palavra do Senhor quer que nós declaremos as promessas do Senhor. E é essa a direção de Deus, irmãos. Então, quando perguntarem para você o que você tem, não coloca um monte de coisas que faltam. Fala: não, tem 5 pães e 2 peixes. Nunca diga a Deus que você não tem nada. Eu não tenho nada, Senhor. Nunca diga isso a Deus. Tá? Isso fere o Senhor. Você tem vida. Você tem família. Mesmo que você não tenha família, você tem vida. Você tem promessa de Deus. Se você crê, você vai ter um futuro abençoado. Então nunca diga: não tenho nada. Nunca. Teve a viúva de Obadias, que ela estava passando necessidade pelos problemas, pelos credores. E ela foi procurar o profeta Eliseu, né? E o Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Não tenho nada.
né? Nunca falar isso. Logo em seguida ela emendou, a não ser uma botija de azeite. Mesmo que você tenha só uma botija de azeite, irmão, é o suficiente para que Deus faça a multiplicação da sua vida. Você vai se tornar lá a rainha do azeite, como se tornou aquela mulher, com a direção de Deus. Então nunca diga que você não tem nada, né? Tem 5 pães e 2 peixes, Senhor. E glória a Deus por esses 5 pães e 2 peixes, né? Então, é essa a expectativa de Deus. Muitas vezes, irmão, Deus está atento à sua reação e às suas palavras. Então, não somatize males só falando dele, né? Chame a existência bênçãos só falando delas. Mateus 16, 2, 4. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, e hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, diz o Senhor Jesus aqui. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. E aqui no versículo 4 diz, uma geração má e adúltera, né? Geração má que pratica o mal, adúltera porque trai. Pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Irmãos, se há uma coisa que irrita o Senhor, desculpe, eu acho que você já pediu isso, e eu já pedi no passado, né? Mas eu não peço mais. É pedir um sinal para o Senhor. Senhor, se o Senhor está comigo, me dá um sinal. Senhor, se o Senhor vai me dar a vitória, me dá um sinal. Senhor, se o Senhor vai mudar essa situação, me dá um sinal. Irmãos, isso, você veja a reação do Senhor Jesus aqui. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque a pessoa que pede sinal, ela está dizendo em outras palavras, Senhor, eu duvido da sua palavra, então me dá um sinal. Não vai adiantar dar sinal para essa pessoa. Se ela duvida da palavra, ela vai duvidar do sinal. Vai ser que nem o Gideão no início, né? Dá um sinal, colocou algodão lá. Irmãos, nós temos que crer. O que agrada a Deus é crer na palavra dele, nas promessas dele, no poder dele. E aquele que pede sinal, ele está duvidando da palavra do Senhor. A sua palavra é como aquele pessoa que está fazendo um negócio. Quando é a pessoa do mundo, você vai assinar um contrato, né? Como você não conhece a pessoa e não se pode confiar em ninguém, só em Deus, você fala, então me dá um sinal aqui, né? Em cash, né? Para garantia do negócio, né? Mas para Deus não, irmãos. Deus nunca falhou, nunca vai falhar. Então não peça sinal para o Senhor, né? Nós temos que avançar um pouco, temos que fazer um upgrade na nossa fé. Nós temos que crer, independente das circunstâncias, das adversidades e dos sinais que Deus apresenta. Se Ele quiser fazer um sinal, Ele faz, com os propósitos dEle. Mas não nós pedirmos sinais. E todos aqueles que pediram sinal ao Senhor Jesus, Ele não deu sinal algum. E ainda Ele chamou aqui de maus e geração má e adúltera. Poxa, vocês reconhecem, né, se vai chover, se vai fazer sol, e não reconhecem os sinais de Deus? Não reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida? Como Deus tem te dirigido? Como Deus tem te encaminhado? Como Deus tem feito acontecer coisas na sua vida? Como Deus tem se manifestado? Olha para trás, veja como você era antes. Você não tinha entendimento algum. Quando você sofria mal, você queria brigar com pessoas, né? Você nem sabia da salvação. Hoje, olha o sinal aí, a sua transformação. Você cresceu em fé, você conhece mais a Deus, você sabe das promessas de Deus, você tem desfrutado da bênção de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, pastor, eu estou na igreja há um tempão e não aconteceu isso ainda lá nos meus negócios. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro Deus está tratando você. À medida que você ouve a palavra, Deus está te enriquecendo com o conhecimento dEle, e Deus está te tratando, te dando uma direção.
O importante é que a palavra sempre seja revelada, e não uma palavra de homens, né? Uma palavra, porque se é palavra de homem, mas não vai adiantar nada. Vai ser mais uma filosofia que existe por aí, né? Tem tantas bobagens, né, de filosofias por aí, né? Vai ser mais uma. Mas quando a palavra é inspirada por Deus, quando a palavra é meditada em cima de versículo e versículos, isso significa que é Deus mostrando, Deus ensinando, Deus revelando, né? E você está enriquecendo com isso. Então agradeça. Quando você parar de ficar pensando muito na sua prosperidade, ela virá, né? Ela virá, Deus vai fazer se cumprir. Entendam, irmãos, quando é que Deus virou o cativeiro do Jó? De novo, né? O Jó tinha inúmeras necessidades. Ele tinha perdido os filhos, ele tinha perdido os bens, ele tinha perdido a saúde. Ele podia estar orando: Senhor, restaure meus bens, Senhor, restaure meus filhos, Senhor, restaure minha saúde. Não, ele intercedia pelos amigos, né? E isso fez com que Deus desse tudo em dobro para ele, porque ele tirou o foco dele. Ele tinha, de certa maneira, ele gostava, ele era a pessoa mais rica do Oriente, ele tinha medo de perder tudo. Então, irmão, quando você tirar o foco de você, muitas vezes você olha do lado, tem pessoas, irmão, que estão precisando muito mais que você, irmão, né? E você não intercede por ela, não ora por ela, né? Não clama por ela, você só quer saber de você, só de você, um egocentrismo que não tem a ver nada com o Evangelho. O Senhor Jesus, ele veio e ele não se serviu de ninguém. Ele veio e serviu todo mundo. O Senhor Jesus só serviu com a sua vida. E nos deu o exemplo. No reino dos céus, ele disse, o maior é aquele que mais serve. E aqui no reino da terra, o maior é aquele que é mais servido? Não, nós temos que viver aqui com a constituição do reino dos céus, e não com a maneira do mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Nós temos que estar mudando aqui a nossa cabeça, irmão. Então a gente tem que enxergar a presença de Deus nas nossas vidas, dia a dia, na transformação. Irmãos, eu só estou vivo por causa de Deus, irmão. E você também, todos. E tem que reconhecer isso, né? E não ficar falando: Senhor, me dá um sinal. Mas sinal que Deus está te dando, irmão, a sua vida é um sinal. Olha para o espelho, veja um sinalzão lá, né? Que o Senhor é com você. Amém, irmãos? E não ficar pedindo sinal para o Senhor, porque isso irrita o Senhor. O versículo 6 diz: Jesus disse-lhe: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, cuidado com o fermento dos incrédulos. O que é fermento dos incrédulos? O que o Senhor Jesus está dizendo? Está falando de pão aqui, de massa de pizza, de torta? Não. O fermento que o Senhor está dizendo são as contaminações. Porque o fermento, ele é assim, ele entra na massa, ele vai levantando a massa, vai dando crescimento à massa, ele vai mudando a massa, né? Então, tem palavras que são como fermentos, né? A palavra de Deus também é como um fermento, ela vai entrando e vai atingindo toda a massa. Mas tem as contaminações, que são os fermentos dos fariseus. Cuidado, irmão. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com filosofias. Cuidado com doutrinas. Cuidado com tradições. Na minha família tem uma tradição disso. Essa tradição contraria a palavra de Deus, irmão. Então rompa com ela. Você é nova criatura, irmão. Mas meu avô fazia, mas a palavra condena, irmão. Ou você crê na palavra, ou você crê no seu avô. Agora, o seu avô não salva, aí a palavra salva, né? Então, muitas vezes, a gente tem que romper com filosofias, tem que romper com doutrinas, tem que romper com crendices, porque são tudo fermento de fariseu, contamina, irmão. Acaba contaminando a sua vida. Entendam? Nós mudamos de vida, agora nós somos regidos, irmão, 100% pela palavra. Não precisa de mais nada, irmão. A palavra é completa. A palavra não precisa de enxerto. A palavra não precisa que nada seja adicionado a ela. A palavra é completa, ela é perfeita. Ela tem resposta para tudo, irmão. Tem resposta para tudo, né? Mesmo aquilo que Deus não responde,
A não resposta de Deus evidencia que ainda nós não estamos preparados para ouvir. Entendam? Então a gente tem que crer na palavra de uma maneira inquestionável. Aí a nossa vida muda, irmão. Agora fica duvidando da palavra, porque apareceu um filósofo aí com uma teoria, apareceu um outro falando isso, e apareceu outro falando... Não, irmão. Essas pessoas não morreram por você. Essas pessoas não têm revelação de Deus para você. Ô, irmão, você não se deu conta ainda, mas você é um privilegiado. Você aceitou Jesus, né? Você está caminhando com Ele, está ouvindo a palavra dEle, você vai ser salvo. Tem pessoas que estão seguindo um monte de ídolos, um monte de coisa por aí afora, irmão, que está tudo caminhando para o abismo. É um cego guiando outro cego, né? Vai cair no abismo, irmão. Então tem pessoas aí que são dedicadas a filosofias, isso, aquilo lá. É função nossa mostrar a verdade do Evangelho, né? Se a pessoa quer ouvir, tudo bem. Se não quer ouvir, deixa Deus tratar, que depois ela vai querer ouvir, né? Então entendam, nós temos que, em nome do Senhor Jesus, ficar firmes na palavra do Senhor, sempre firme, e não se contaminar por doutrinas. Tem doutrinas aí, irmão, que não tem nada a ver com a palavra, que não está na palavra, irmão. Confirma na palavra. Tem crendice aí. A nossa nação, irmão. A nossa nação, a maioria, está fora da palavra, irmão. Está fazendo coisas, dizem que creem em Jesus, inventa um monte de coisa que não está na palavra, irmão. Tem um monte de pessoas que são cultuadas aí, que a palavra nem cita, né? Vira, na minha opinião, é um folclore brasileiro. É um folclore brasileiro. Porque não está na palavra. E as pessoas seguem, faz isso, faz aquilo. Então nós temos que ter esse entendimento, não se deixar contaminar com o fermento, as filosofias, as doutrinas, as crendices aí de fora, né? Versículo 8 agora, né, pessoal? Versículo 8, Mateus 16, 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos tende fornecido de pão? Versículo 9 diz: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? E aqui no versículo 11 diz: quando não compreendesses que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então, o Senhor Jesus estava falando de contaminação e eles estavam pensando que era pão, né? Porque o Senhor Jesus falava em parábolas, numa linguagem figurada muitas vezes, né? Ele, em vez de dizer cuidado com a contaminação dos saduceus e fariseus, ele falou cuidado o fermento, né? O Senhor Jesus sempre com uma linguagem figurada. Muitas vezes tem um propósito de Deus nisso, porque algumas pessoas não compreendiam, aqueles não estavam compreendendo. E quando não se compreende, o Senhor explica, né? O Senhor explica. Você vê que muitas parábolas o Senhor Jesus pregava e eles não entendiam. A parábola do joio e do trigo, o Senhor explicou depois. A parábola do semeador, o Senhor explicou depois. Então ele explica depois, ele esclarece depois, mas o importante é você ouvir, ficar com aquilo na cabeça, questionando, perguntando, e o Senhor vai te revelar, Ele vai esclarecer. É claro que o Senhor não falava de pão, é claro que o Senhor não falava de fermento, o Senhor estava falando de contaminação do homem aqui. Então, eles estavam pensando na necessidade de pão. O Senhor falou: vocês já esqueceram que eu multipliquei pães e peixes? Vocês esqueceram disso? Então por que estão preocupados que não tem pão aí, né? Muitas vezes Deus operou na sua vida, fez milagres na sua vida, e você fica preocupado com outras situações. Se Deus foi contigo naquele episódio, irmão, Ele vai ser contigo sempre, irmão. Se você continuar com Ele, ouvindo a palavra dEle, Ele vai ser contigo sempre. Mateus 16, 13. Agora um outro trecho, aqui já é a confissão de Pedro.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Veja aqui, o Senhor Jesus interrogou os seus discípulos. Ele pode te interrogar, irmão, né? Você não é discípulo do Senhor? Dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Irmãos, o Senhor perguntou aqui aos discípulos, porque ele queria saber a versão dos discípulos, na verdade. Porque ele sabia de todas as coisas, eles sabiam o que diziam a respeito dele. Mas ele queria ouvir da boca dos discípulos o que eles imaginavam, né? Qual é a impressão que você tem aí do comentário do povo, né? E o Senhor Jesus, muitas vezes, agia dessa maneira. Ele perguntava sabendo a resposta. O Senhor Jesus, como a gente costuma dizer com todo respeito, era um grande perguntador, né? Ele perguntava à torta direita. Você pode ver os textos todos aqui. E muitas vezes, quando ele era interrogado, ele respondia com uma outra pergunta, né? Então, o Senhor Jesus era um perguntador. O que revela isso para nós, irmão? Que a gente tem que usar essa estratégia, irmão. Perguntar. Está perguntando. Pergunte a Deus, pergunte ao pastor, pergunte às pessoas. Entenda, mesmo que a pessoa não te responda nada, você vai ficar sabendo que aquela pessoa não sabe. Sempre vai ter uma informação para você. Mesmo que a pessoa fale alguma abobrinha, você vai ficar sabendo que aquela pessoa precisa de entendimento, de esclarecimento, né? Então, é uma estratégia do Senhor Jesus, e aqui ele está perguntando. Ele está perguntando aos discípulos, o que estão falando de mim aí? Quem dizem que eu sou aí? Né? Que pensa o povo, né, sobre mim? Que diz? Então, o importante é a gente... Porque tem muita gente que fala de Jesus aí, mas não conhece Jesus. Esse é o grande problema. É a mesma coisa de chegar aqui e eu ficar falando do Davi, sem conhecer o Davi. Ah, o Davi é isso, o Davi é aquilo. Você conhece o Davi? Não. Tem muita gente, irmão, que senta lenha, tem muita gente que elogia sem conhecer, irmão. Às vezes fica elogiando uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada, irmãos, porque não conhece. Às vezes fica condenando alguém que tem uma vida limpa, uma vida reta, né? Porque não conhece, irmão. Irmão, antes de falar sobre alguém, conheça, irmão. Conheça. Você vive dando palpite de medicina aí fora? Não, irmão, porque você não conhece medicina, né? Tem alguns até que palpitam, né? Você vai falar de engenharia aí? Vamos falar de um assunto aí que ninguém vai palpitar, né? Física quântica. Você vive dando palpite de física quântica por aí? Não, você nem sabe o que é isso. Então, quando você não conhece, não fale, irmão. Não fale. É necessário conhecer e testemunhar. Testemunhar é falar das qualidades, falar das bênçãos do Senhor. Irmãos, é por isso que é necessário que muitas vezes, antes da pessoa aceitar Jesus, ela tenha um mínimo conhecimento de Jesus, né? Porque como é que você vai confiar em alguém que você não conhece, irmão? Então tem que conhecer o mínimo do Senhor para confiar, para crer nele. E é por isso que o conhecimento nos traz mais fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra. E a palavra nos traz conhecimento do Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você crê em Deus, mais você confia em Deus, mais você entrega na mão de Deus. Porque Deus é todo poderoso, é maravilhoso. Então, sempre tem algo que a gente tem que conhecer e aprender do Senhor. E isso edifica, fortalece a nossa fé. Entenda, irmãos, antes de conhecer o Senhor, você imaginava, você era Maria vai com as outras, ou seja, o que alguém falava, você embarcava. Às vezes até um membro da família falava, você embarcava. Mas agora não, agora você não é mais Maria vai com as outras, né? Agora você, João, não vai com ninguém, né? Então você busca informação na palavra. Não, eu creio na palavra do Senhor. Ah, mas você está ouvindo o pastor. Não, mas o pastor está dizendo que está na palavra. O que ele fala fora da palavra, eu não creio. É essa a direção do nosso Deus, irmão. Quanto mais você conhece a Deus, mais feliz você é. Mais você confia nele, mais tranquilo você fica, né? Mais busca ele nas horas de angústias e aflições que sempre virão, que ele disse na sua palavra que viria. Então entendam, irmãos, o Senhor Jesus queria saber o que falam de mim. E depois eles falaram um monte de coisas, mas não são palavras do Senhor Jesus, nós não vamos pregar aqui, né? No versículo 15 diz, amém? Versículo 15, Mateus 16, 15.
Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Qual a opinião de vocês a respeito de mim? Vocês têm andado comigo, vocês têm me conhecido um pouco. Então, a opinião de vocês deve ser um pouco mais abalizada, porque vocês têm tido contato comigo, têm andado comigo. E vós, o que dizeis? Ele queria saber o entendimento que as pessoas tinham a respeito de Jesus. Irmão, o que você pensa a respeito de Jesus, irmão? Né? O que você pensa a respeito do Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus para você? O que Ele pode fazer por você? Entendo? Isso é importante, irmãos. Conhecer o Senhor e conhecer a Deus. E só se conhece a Deus e o Senhor, sabe por quê, irmãos? Pela palavra do Senhor. É a única fonte segura de conhecimento. Se alguém vier falar de você a respeito de Deus, irmão, creia o que está na palavra. Eu tenho ouvi várias vezes dizendo que o Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Não, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Irmão, eu não sei, irmão. Não está na palavra. Pode ser verdade, pode não ser. Né? Então, entendam, nós temos que confiar na palavra. E não naquilo que pode ser ou pode não ser. Nós temos que andar seguros na palavra do Senhor. Irmãos, né? O que você pensa do Senhor? O que você pensa de Deus? Qual o seu conceito? O que você tem aprendido? O Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos, está perguntando para você, né? O que você acha que eu sou? Né? Então, Mateus 16, 17, para estar encerrando. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. O Pedro diz que o Senhor era Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurado és tu, porque você recebeu uma revelação dos céus. Não foi nem carne nem sangue. Ou seja, o Senhor discernia quando a pessoa falava pela carne, pela vontade, e quando falava por Espírito. E ele reconheceu aqui que o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro. Então Pedro, nesse exato momento, foi usado pelo Espírito Santo e falou: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, de Deus vivo. Então entendam a importância disso. Muitas vezes, irmãos, você vai falar pela sua vontade, pela carne, principalmente no momento de tribulação, de nervosismo, mas muitas vezes Deus vai te usar para falar em espírito. Quando você fala de acordo com a palavra, você está falando em espírito, porque foi o Espírito Santo que redigiu, que escreveu a Bíblia. Homens rabiscaram, colocaram as letras, mas foi o Espírito Santo que inspirou. Então é importante isso daqui, irmão, saber quando a pessoa está falando pela carne ou quando a pessoa está falando pelo Espírito. Irmãos, porque, desculpe, mas tem muita gente aí pregando pela carne, irmão. Pregando pela carne, pela sua vontade, pelo seu eu acho, né, pela doutrina da igreja, e não por revelação do Espírito, não de acordo com aquilo que está escrito. E a gente tem que tomar muito cuidado com o Senhor. Então, o Senhor respondeu que Pedro tinha recebido, que nós recebamos também revelações do Espírito, como nós estamos recebendo agora, irmãos. Isso é importante. Isso é fundamental, andar em espírito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus? Aquele que não anda pela carne, aquele que anda pelo Espírito. Se vê uma pessoa exaltada aí, me fecharam na rua e me fizeram isso, bateram no meu carro e não sei o que lá, bateram no meu filho na escola, eu vou tomar satisfação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Carne, irmão, carne pura. A pessoa que anda em espírito vai falar: espera lá, é coisa do inimigo. Vamos repreender esse inimigo aí, né, para que esse mal saia, que essa perseguição acabe. Então, uma coisa é uma pessoa que anda pelo Espírito, nenhuma condenação há para ela. Agora, outra coisa é a pessoa que anda pela carne, né, que ela age pela sua vontade e não por aquilo que está escrito. Irmãos, nós temos que matar o nosso eu e deixar Deus agir em nós. Deixar Deus cada vez mais tomar conta da nossa vontade,
né? Isso é andar em espírito, né? E que nós andemos em espírito, que em espírito nós temos mais paz, nós temos mais alegria e nós temos mais a direção de Deus para alcançar bênçãos fantásticas. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome de Deus.